São grandes, peludas e, acima de tudo, assustadoras. Tarântulas. As mais temíveis de todas vivem na Austrália. Quando a vemos, aquilo que nos revela logo que se trata de uma aranha australiana é o facto de ser bastante embirrenta. Temos de ter muito cuidado com estes bichos. Viram-se e atingem-nos com as suas presas, mal nos veem. São os gigantes do reino das aranhas. Mas por mais estranho que pareça, convidamos cada vez mais espécimes para as nossas casas. Independentemente de gostarmos delas ou de as odiarmos, as tarântulas desencadeiam emoções instantâneas. Para alguns, esse fascínio ultrapassa o que sentem por outros animais. Contudo, à parte o que possamos sentir em relação a elas, não sabemos bem o que são e em breve podemos perder muitas delas para sempre. Tarântulas. Nenhuma outra aranha tem uma nebulosa com o seu nome. Onde quer que vivam, damos nomes especiais às tarântulas. Aranha comedora de pássaros, aranha rei babuíno ou tigres da terra. Mas o que será que a faz ser uma tarântula? O certo é que é a aranha mais antiga do planeta e tem presas venenosas que rivalizam com muitas cobras. Para os cientistas é conhecida como sendo uma aranha primitiva da família das Theraphosidae. Todas têm uma combinação única de 5 características. Primeiro, são bastante peludas. Segundo, nas extremidades das 8 longas pernas possuem almofadas de pelo e garras retráteis como os gatos. Terceiro, as fieiras são bastante longas e afiadas, como dedos. Em quarto lugar, possuem centenas de extremidades negras nas quelíceras. Os cientistas chamam-lhes cúspulas e são usadas para esmagar a comida. E, finalmente, têm nada mais, nada menos do que 8 olhos numa posição retangular, embora sejam quase cegas. Enquanto outras aranhas podem possuir uma ou 2 destas características, só as tarântulas possuem todas as 5. As aranhas primitivas são as criadoras da seda. Estas antigas senhoras da tecelagem conseguem produzir 4 tipos diferentes de fios de seda. A seda é um antibiótico natural e mantém as suas casas subterrâneas perfeitamente limpas. Usam-na para cobrir e reforçar as tocas. Na entrada colocam um tapete de boas-vindas de delicadas linhas formando uma armadilha que funcionam como um sistema de aviso antecipado. Quando está fora de alcance, na toca, a aranha pode detectar qualquer movimento por perto. A seda é a extensão do corpo e dos sentidos. Leem todos os sinais do mundo exterior com os pelos nas suas pernas bastante sensíveis. Com eles podem sentir, ouvir e até saborear. Porém, ainda não sabemos muito sobre as suas vidas misteriosas. Uma pessoa determinada a revelar os seus segredos é o taxonomista australiano Dr. Robert Raven. O Dr. Raven é conhecido como a autoridade mundial em tarântulas. Durante mais de 20 anos, o seu principal interesse tem sido estes lutadores irritáveis. Procuro alguns pequenos buracos, alguma ordem no sistema. A sua missão é encontrar novas espécies. Levou da América à Ásia e de volta à Austrália. Um abdômen bastante peludo. Não tem ido ao cabeleireiro. É pequena, mas está bem. Foram identificadas mais de 800 espécies de tarântulas em todo o mundo. Todavia, ainda existem 2.000 sem nome. Um animal que come pequenas aves e sapos possui um encanto próprio. Contudo, o nosso trabalho é perceber o que as torna diferentes. As tarântulas são desafios.
São o maior desafio de todas as aranhas com que trabalhei. Espero que acabe de tratar delas antes da minha vida terminar. A sede das aranhas do Dr. Raven encontra-se no Museu de Queensland, em Brisbane. A vasta coleção de espécimes cabeludos do museu também inclui as 6 espécies de tarântulas referenciadas na Austrália. Para o Dr. Raven, o estudo das aranhas começou como um desafio pessoal. Quando andava na universidade, precisava de um grupo para adotar, que se tornasse meu para conseguir dar-me bem nos estudos. Pensei que o grupo lógico seria trabalhar no que mais temia, as aranhas. Ocasionalmente descubro que ainda sinto medo, mas está sob controlo. Temidas devido à sua reputação de assassinas, as tarântulas ainda são o derradeiro pesadelo para a maioria de nós, mortas ou vivas. Warwick Angus é uma pessoa cuja vida se desenrolou segundo esta aracnofobia. Preciso de levar algumas sobras do jantar. Até à universidade, Warwick nem conseguia olhar para uma fotografia destes rastreadores peludos sem ter um ataque de pânico. Quando era criança, era aracnofóbico. Era tão mau que se houvesse uma grande aranha cá dentro, não podia estar nesta divisão com essa aranha. Iria sentir que a aranha estava no meu corpo, mesmo sabendo que não estava. Iria sentir que estava e por isso teria de sair da divisão, tirar o blusão ou camisola, ou o que tivesse apenas porque sentia que estava em mim. Tinha de me afastar disso. É horrível porque esse animal fica com o controle da nossa vida. A única saída era confrontar a sua fobia e saber mais sobre a criatura que o aterrorizava. Parece muito bem. O que achas? Pouco a pouco, o fascínio tomou conta do seu medo. Agora, ele e a colega Simone partilham alegremente a casa com uma tarântula como animal de estimação, Incy Wincy, mas nunca perdeu de vista a sua natureza assustadora. As aranhas comedoras de pássaros são venenosas e potencialmente perigosas. É certo que não são um animal de estimação para ser acariciado ou beijado, como um gato ou um cão doméstico. O interessante é o facto de a maioria das pessoas que têm medo de aranhas não tem medo do veneno, não tem medo que a aranha as morda, tem mais medo que as aranhas andem em cima dela. Acho que isto é algo que todos deviam experimentar. Apesar de demorar algum tempo a chegar a acordo com tarântulas, nem todas as aranhas são tão fáceis de amar como Incy Wincy. Woz, queres pegar-lhe? Claro. Cada aranha tem a sua própria personalidade. Em comparação com as primas americanas, as australianas são conhecidas pelo seu temperamento irritadiço, especialmente em estado selvagem. Dos trópicos aos desertos, depressa perdem a calma e atacam quando provocadas. Existe outra característica que as distingue. Emitem sons que são ouvidos a metros de distância. Estes ataques barulhentos de mau humor intrigam a ecologista que se dedica às aranhas, a doutora Tracy Churchill. Vamos, não querem ser uma estrela? Na Austrália também são conhecidas como aranhas que ladram ou assobiam devido ao som que emitem, que estamos a tentar gravar. Por mais barulhentas que possam ser, as assobiadoras conseguem ser tão temperamentais como qualquer diva quando lhe pedem para cantar com um sinal. Volta. Isso mesmo. Dá-nos uma música. Faz o som. Não comas o microfone. Penso que não é do conhecimento geral que estas aranhas emitem sons. Esta característica sonora é única entre as aranhas australianas e é certo que isso as torna especiais comparadas com outras por todo o mundo. A persistência dá frutos e Tracy consegue a sua rápida atuação. Excelente. Não vais para aí. Quando ameaçadas, as tarântulas americanas disparam pelos que picam. Mas as australianas criam um som sibilante ao esfregar a boca. Começamos agora a analisar o som que emitem. Varia entre espécies.
Pensamos que é um som defensivo para irritar pequenos mamíferos, mais provavelmente marsupiais, que seriam importantes predadores. Por certo, o alcance da frequência está de acordo com esse facto. Temos uma tarântula que produz um som fantástico, de certeza mais melódico do que em comparação com muitas outras espécies. Possui um som de gotejar. Temos de ser um pouco prudentes com o local de onde estas aranhas, em particular, provêm, em especial agora por causa do mercado dos animais de estimação e do interesse que as pessoas possam ter em retirar estas aranhas do meio selvagem. A maior assobiadora conhecida vive bem escondida na densa floresta úmida do norte tropical da Austrália. Stuart Douglas segue-a há 10 anos. Crio tarântulas em cativeiro para o mercado dos animais de estimação e forneço veneno às companhias farmacêuticas. Gosto de animais perigosos. O primeiro casal que apanhei foi bastante agressivo e gosto disso. Talvez seja esse o fascínio, não sei, nunca tive medo de aranhas. Stuart é dono da primeira e única licença da Austrália para criar tarântulas nativas em cativeiro. Verifica colónias selvagens de forma regular para ter a certeza de que não se espalha a palavra. Faço muito secretismo em relação às minhas localizações, em especial porque fui bastante descuidado no passado e vi colónias inteiras desaparecerem. Pois contei por acidente às pessoas onde arranjava as tarântulas. Muitas pessoas do Sul, não apenas um carro ou dois, vieram aqui de forma deliberada e roubaram os nossos campos de tarântulas. Estão a levar todas as aranhas. O quintal de Stuart é o habitat de muitas espécies desconhecidas de tarântulas. Sim, aqui está uma. Muitas vezes acabam numa loja de animais antes que os cientistas tenham a hipótese de olhar para elas. Por vezes, Stuart tem de capturar apenas uma fêmea para repor a sua reserva de criação. Aqui está ela, é boa. Esta fêmea não vai acabar numa loja de animais da cidade. Em vez disso, vai ajudar as suas irmãs selvagens a sobreviver. Vou dar-lhe uma pequena pancada e ela sai logo. A aranha está com um bom humor excepcional e é pouco provável que lhe dê uma mordidela dolorosa. Não parece muito agressiva, mas esta aranha pode morder-me em qualquer altura. Se fosse bastante agressiva e me atacasse, quando a desenterrasse não tinha pegado nela. Existe muita histeria com estas aranhas. Não lhes é dado o crédito que merecem. Muitas pessoas derramam gasolina nos seus buracos e destroem-nas. Para mim, é um grande desperdício. De volta à sua base de criação, o novo espécimen de Stuart junta-se aos outros 500. Apenas 60 destes são fêmeas desenvolvidas, os outros são machos novos e crias. Estas são as minhas tarântulas criadas em cativeiro. São calmas, por isso não mordem muito. Muitas pessoas gostam de as ter por esse motivo. Esta tem cerca de 1 ano e meio. Estas aqui são os meus pequenos bebés. Por isso não me vão morder de certeza. Contudo, uma aranha criada em cativeiro nunca pode ser domesticada. Não há garantias de que não nos vão morder. Basicamente vai adaptar-se muito melhor ao facto de estar perto de humanos como um animal de estimação. Stuart demora cerca de 4 anos a criar jovens aranhas até chegarem à maturidade. Contudo, os mercados anseiam por fornecimento. Esta quer morder-me. Há 10 anos não havia muito interesse nelas enquanto animal de estimação era uma novidade. Nos últimos 2 anos explodiu na Austrália. Nos dias que correm, muitas pessoas têm grandes coleções de tarântulas. O cão e o gato já passaram de moda. Quem quer um cão no quintal sempre a ladrar? Os australianos não são os únicos fãs de animais de estimação exóticos. Em Inglaterra, em breve, haverá mais répteis do que cães em casa. E as aranhas estão preparadas para depressa os alcançar. As tarântulas são animais caseiros. Apenas uma vez por ano, com o início do inverno, os machos desenvolvidos abandonam as suas vidas solitárias e vão em busca de uma fêmea.
pode estar a quilómetros de distância. Para a encontrar, procura o seu cheiro ou feromonas no solo. Se estiver pronta para o romance, irá colocar uma seda com um cheiro especial que o levará à senhora que se encontra na sua residência. Depressa começa a cortejá-la com uma espécie de sapateado. O esperma é carregado nos reservatórios pretos nos pedipalpos, que se tornaram os seus órgãos sexuais. Determinado a atraí-la, continua a tamborilar na casa a sua mensagem de acasalamento, apesar de ela poder escolher como jantar. Está programado para acasalar e nada, nem mesmo o mau temperamento perigoso da fêmea, o detém. Um ataque nada acolhedor depressa acaba com o seu primeiro abraço. Longe de se afastar, deseja provar que tem o que é preciso. Por fim, os seus avanços rítmicos compensam e ela sai da toca. Ainda não tem certezas em relação a ela. Pode atacar outra vez em qualquer altura, por isso continua com a sua rotina de sapateado mais uma vez, apenas para ter a certeza. Ao empinar-se, fica com uma visão impressionante, subindo para cima do seu pretendente mais pequeno, que depressa tenta acasalar com ela. Todavia, é uma manobra estranha e muitas vezes são necessárias várias tentativas. Por fim, o sucesso. A ponta do reservatório penetra e injeta o esperma. É aqui que a relação de amor termina. Se tiver sorte, vai escapar-se a servir de jantar. Muitas vezes as tarântulas fêmeas comem os companheiros após o coito. De qualquer forma, o seu destino está traçado. Se ainda estiver interessado em romance, terá de procurar um outro local. Contudo, o seu tempo está a esgotar-se. Os machos morrem pouco depois da primeira e única época de acasalamento. São as fêmeas que continuam a viver e elas é que são procuradas por todo o mundo. Do outro lado do globo, um número crescente de clubes de aranhas apresenta com orgulho as suas estrelas peludas em exibições anuais. As tarântulas possuem os maiores fãs nos Estados Unidos, Inglaterra e na Alemanha. A procura de aranhas gigantes está a crescer e inclui os novos tipos existentes, os raros primos dos antípodas, como Mark Voskamper sabe. Em relação às aranhas australianas, é certo que são bastante populares, mas é muito difícil consegui-las. Nesta altura, é quase impossível comprar uma comedora de pássaro australiana e, por isso, estamos muito interessados em criá-las e aumentar o seu número no mercado. A criação em cativeiro e não a recolha em ambiente selvagem é a política a seguir. Contudo, os programas de criação demoram anos a estabelecer-se, enquanto o número de entusiastas por aranhas está a aumentar. O interesse em aranhas comedoras de pássaros está a crescer de forma rápida. Há 10 anos só tínhamos uma sociedade de comedoras de pássaros na Alemanha. Hoje em dia existem 4 e estão todas a crescer. Existem inúmeros clubes e grupos de passatempos por todo o país. A minha estimativa é a de que temos 10.000 donos de aranhas e ainda notamos um aumento enorme. Os amantes de aranhas vêm de todas as posições sociais e podem ficar agarrados em qualquer idade. O fascínio pelas tarântulas criou uma linguagem comum nos clubes por todo o mundo. Michael Köhler é fã de tarântulas há 15 anos. Enquanto o hobby está apaixonado, está sempre pronto para as exibições do clube. Os seus amigos de pernas peludas continuam a gerir a sua vida em casa.
Tudo começou quando tinha 10 anos e vi uma aranha comedora de pássaros viva pela primeira vez. Apaixonei-me naquele instante por ela. Anos mais tarde, quando fiz 18 anos, comprei a minha primeira comedora de pássaros. Hoje em dia, tenho cerca de 300 aranhas em casa e o que mais me fascina nelas é o facto de serem tão diferentes. Existem muitas espécies e diferentes cores e comportamentos. Foi isso que me atraiu. É um passatempo que nunca vou abandonar. As tarântulas são um animal de pouca manutenção perfeito. São asseadas, não precisam de muitos cuidados, preferem viver sozinhas e não necessitam de muita comida. Uma refeição por semana consegue mantê-las felizes até aos 30 anos. Tempo suficiente para criar laços com os companheiros humanos. Parece que estas criaturas ancestrais muitas vezes lançam um feitiço sobre os seus donos de duas pernas. Tal como muitos deles, Michael depressa passa de dono de uma aranha a ávido colecionador. Uma vez essa febre instalada, não se poupa a qualquer despesa. Até agora o passatempo já me custou cerca de 20 mil euros. E isso inclui todo o conjunto, como aqui se vê. Ainda não comprei a minha última aranha. Até que a criação em cativeiro esteja em vigor a uma escala global, as aranhas irão continuar a ser roubadas do meio selvagem. Os vastos desertos do centro vermelho da Austrália foram durante muito tempo um esconderijo seguro para muitas tarântulas desconhecidas. Para descobrir os vestígios de seda, o Dr. Raven e a sua colega do museu, a Dra. Bear, viajaram mais de 2.000 quilómetros no interior. Talvez debaixo dos arbustos, não seria bom? Sim. Encontrar estas criaturas esquivas não é tarefa fácil, mas o Dr. Raven sabe que até aqui já estão a ser caçadas. Somos a maior ameaça do mundo para as tarântulas. O número de tarântulas que estão a ser levadas só do meio selvagem da Austrália é enorme. A minha estimativa ronda cerca de 10 mil por ano. Não sabemos quais as espécies que estão a levar. Estas possuem um papel importante no sistema. Até que entendamos esses papéis, não lhes devíamos bater, não as devíamos matar, tirar do meio selvagem e não admitir o que se passa. É uma situação bastante perigosa. A corrida para salvar as aranhas já começou, mas é difícil. Para conseguirem proteção, primeiro têm de ser identificadas de forma científica. Um processo árduo, até para um perito como o Dr. Raven. Vamos deixar as coisas aqui. Se colocar uma etiqueta... Planaltos, perto do leito de um rio, são os locais preferidos das tarântulas. Contudo, as suas habitações bem escondidas são poucas e espaçadas. Temos de procurar num estilo em forma de rede um padrão bastante rigoroso e meticuloso. É um trabalho de detetive muito interessante porque nos coloca frente a frente com as nossas pequenas ideias de laboratório e noções bastante empertigadas que se tinha em relação às coisas. Como se relaciona o que vemos no microscópio com o que se passa aqui? Isto é vida, é onde está tudo. Temos de tentar fazer o levantamento dessa informação que temos a um nível pequeno e a um nível mais elevado. O que se passa? Não sabemos. Isso é uma das coisas maravilhosas sobre estar no terreno. É a realidade que nos atinge. Aqui vamos nós. Repara, está ali um pouco da teia. Está ali uma. Os investigadores das aranhas têm sorte no primeiro dia. Costuma haver mais aranhas por perto depois de se encontrar uma grande fêmea. Obrigado. É um buraco bastante rudimentar. Trabalhou bastante nele. Por escrutar, a entrada dá melhores pistas ao Dr. Raven em relação à direção do buraco. Não consigo ver a aranha. Pode andar de forma paralela. Coloca um endoscópio fora de alcance. As tarântulas do deserto escavam os túneis de forma profunda no solo, onde existe escuridão e umidade. Tanto pó. Recolher aranhas como estas é um trabalho bastante desagradável. É mesmo desagradável. Fazemos pó, afastamos moscas e sujamos a cara, os olhos e por baixo das unhas. Contudo, é um trabalho maravilhoso porque revelamos algo novo à medida que o fazemos, minuto a minuto. Uma hora depois, meticulosamente, aproximam-se da divisão principal. Agora precisam de a localizar antes de escavar mais perto. Aqui está ela. É linda, grande e gorda. Bela senhora. Não está feliz com a perturbação, isso é certo. Mesmo nada contente, a fêmea apanhada na armadilha há muito que tinha sentido que o intruso era demasiado grande para derrotar.
Agora pode fugir sem olhar para trás ou lutar. As pernas dianteiras são grossas. Por sorte, decide enfiar as presas na longa extremidade do pau. É uma beleza. Sim, é maravilhosa. Não consigo perceber qual é, talvez seja Starling Eye. A tensão de ter sido apanhada pode matá-la facilmente. É a altura de acalmar. Todo aquele trabalho por uma aranha. Sim, é muito difícil. Apetece-me uma cerveja. Vamos. É ao anoitecer que as tarântulas começam a pensar no jantar. Caçar insetos é uma refeição saborosa. Escondida na entrada, a aranha pode sentir cada passo da sua presa distraída. As vibrações do sistema de radar de seda assinalam a localização e tamanho da potencial refeição. Normalmente, as tarântulas aguardam para fazer uma emboscada quando a presa se aproximar delas. Todavia, se estiverem com muita fome, aventuram-se e perseguem a comida. Num piscar de olhos, a aranha precipita-se sobre a presa e empala-a com os seus dentes mortíferos. De volta à toca, demora algum tempo a preparar a morte. Enquanto o veneno injetado paralisa e liquidifica de forma lenta os órgãos internos da presa, muitas aranhas produzem uma toalha de mesa de seda. Ainda não é conhecido o motivo, mas parece ser uma forma aracnídea de envolver a comida, fornecendo refeições embaladas que podem ser armazenadas e comidas mais tarde. As aranhas não conseguem comer alimentos sólidos. Sem mandíbulas e apenas uma pequena abertura como uma boca entre as presas, contam com o veneno para transformar as entranhas da presa numa sopa cremosa bastante nutritiva. Usam o poderoso estômago sugador para esvaziar a carcaça. Uma grande refeição pode durar meses. As tarântulas são carnívoras e nada exigentes. Muitas são conhecidas como aranhas comedoras de pássaros, mas na verdade é raro as aves fazerem parte do menu. Tudo o resto que seja pequeno e esteja vivo faz. Sim, estou a ver. Na segunda patela. De regresso ao acampamento, o Dr. Raven e a Dra. Bear observam melhor a última descoberta. Se tivesse de escolher entre... A questão importante é, será que esta aranha pertence a uma espécie conhecida ou revela novas características? mais fina do que as 4. Apesar das tarântulas serem as maiores aranhas do mundo, as diferenças entre as espécies podem ser pequenas e difíceis de detectar. Neste momento não consigo ver a parte inferior. Procuram pistas perna a perna. Um catálogo de características corporais é construído devagar. Parece que é. É certo que não é Starling Eye. Está certo? Apenas um exame detalhado no museu irá revelar a árvore genealógica da aranha. Estes estudos de base são cruciais para investigações futuras sobre o seu papel ecológico, estilo de vida e veneno. Isso afasta-as da Starling Eye. É provável que seja uma nova espécie. Temos de verificar isso. Stuart Douglas não cria apenas as suas tarântulas para o mercado dos animais de estimação. Também retira o potente veneno para investigações médicas.
Existem muitos procedimentos, mas o que gosto de usar é a anestesia seguida de uma técnica de estimulação elétrica. Anestesio-as com dióxido de carbono. Descobri que se consegue mais quantidade de veneno com essa técnica e é muito menos prejudicial para as aranhas. Na verdade, muitas pessoas por aí tiram-lhes as glândulas. Depois de se fazer isso, a aranha morre, como é óbvio. As que crio em cativeiro são maioritariamente para venda de veneno. Por isso, cada aranha que solto é uma grande perda para mim. Em menos de um minuto, a senhora aranha está ditosamente inconsciente e Stuart depressa se prepara para a ordenha. Tem apenas alguns minutos antes que acorde de mau humor. Instaladas num berço para a ordenha, as glândulas de veneno da aranha são estimuladas através de uma leve corrente elétrica. Choques cuidadosamente cronometrados na base das presas incitam o veneno a sair. As tarântulas têm vindo a refinar as suas toxinas há milhões de anos, muito antes da idade dos dinossauros. O seu veneno pode ser a chave para grandes avanços na medicina humana. Contudo, ainda nos encontramos numa fase inicial. Existem muitos problemas com a recolha de veneno. O mais pequeno grão ou cabelo ou uma pequena lasca da presa pode contaminá-lo. Há vários truques em relação a ele. Não é tão fácil depois de sair. A minha empresa está bastante confiante de que iremos encontrar algo no veneno que fornecemos. Quanto tempo demora e se irá acontecer já é com os animais. E com os investigadores de venenos. O Dr. David Wilson, da companhia farmacêutica Xenome, encontra-se a analisar as toxinas. Os venenos oferecem uma enorme biblioteca de componentes naturais que os cientistas não conseguiam imaginar. O veneno da tarântula é mortal para pequenos mamíferos e pode matar o cão da família em menos de 30 minutos. Mas apesar do medo normal, não é conhecido como mortal para nós. Ainda não sabemos se as tarântulas australianas são todas assim tão perigosas para os seres humanos. Sabemos que provocam períodos de vômitos durante várias horas. Ainda ninguém morreu, mas existem várias espécies que ainda não foram caracterizadas. Por isso não podemos responder a essa pergunta. O Dr. Wilson tenta determinar se o veneno pode originar um novo tipo de medicamento, um novo analgésico radical para tratar o cancro ou a sida, sem os problemas atuais de vício ou tolerância. Tal medicamento iria contribuir quando a morfina já não conseguisse ajudar. A equipa de Xenome é a única no mundo que explora as toxinas das tarântulas australianas. Cientistas americanos desenvolveram uma nova medicação para o coração graças a uma espécie sul-americana. E as equipas de investigação chinesa também se encontram no processo. Em vez de serem uma ameaça mortal para nós, as tarântulas podem salvar-nos a vida. No interior da floresta úmida do norte tropical esconde-se a menos conhecida de todas as tarântulas australianas. São um grupo diverso. Algumas crescem até ao impressionante tamanho de uma mão, enquanto outras se podem ocultar numa caixa de fósforos. Nenhuma das aranhas ainda tem um nome adequado, por isso é aqui que o Dr. Raven e a Dra. Bear fazem a sua última investigação. A vegetação rasteira molhada faz com que encontrar uma aranha seja um desafio escorregadio. Agarra esta quando desceres, aqui é bastante escorregadio. Sim, é escorregadio. Tem cuidado, há muitas plantas que picam. As tarântulas tropicais encontraram a sua forma inteligente de se abrigarem. Cada pedra lisa ou buraco num ramo é uma potencial habitação para as aranhas. Está bem? Sim. Muito bem, consigo ver uma teia. Onde está a aranha? Está a subir, apanhei-a. Apanhei-a. Cá está. Tem bom aspecto. Acha que pode ser uma nova?
Não sei, pode ser. Esta primeira captura parece diferente, de forma promissora, mas o pequeno macho não pode dar todas as pistas. Se é um macho, precisamos de mais para nos certificarmos de que arranjamos outra fêmea. Isto pode ser bastante emocionante, seria bom prender estes tipos. Ficam muito maiores do que pensava. Vês se conseguimos encontrar outra? Sim. Está bem. Os jovens machos não revelam todas as características da família e para dar nome a uma nova espécie com certeza, o Dr. Raven necessita de encontrar uma fêmea correspondente. Deve viver por perto. Vamos dar uma vista de olhos por baixo desta. Aqui está ela. Sim. Que beleza, parece completamente diferente. De forma alguma inferior. Nenhuma cova. É melhor voltarmos ao trabalho, vamos ver se a conseguimos apanhar. Vejamos se vai para ali. Apanhaste-a muito bem. É linda. Não é muito mal apanhá-las aqui. Sim, são muito mais fáceis de encontrar do que as do deserto. Sim, sem dúvida. Vamos levá-la para casa e depois observamos as características que possui. Está bem? Sim? Seguinte. A equipa das aranhas completou a missão em campo. A tarefa seguinte é aguardar na sede. A semanas ou meses do acasalamento, dependendo da espécie, a fêmea tece um forte casulo parecido com papel que mantém os ovos em segurança. Ao virar e ventilar o saco dos ovos durante horas todos os dias, certifica-se de que os ovos lá dentro não se colam. A futura mãe monta guarda de forma vigilante à ninhada e raramente abandona o saco para cuidar do local de criação. Algumas espécies bloqueiam a entrada por completo para afastar qualquer coisa que possa danificar o casulo. Formigas invasoras são uma séria ameaça. À medida que as semanas passam, consegue sentir as crias a pontapear e a empurrar dentro do saco. Não demoram muito a sair. Dependendo da espécie, a fêmea passa meses em cima das patas, sem comer, até que as crias rompam o casulo de seda. São do tamanho de um alfinete e um pouco vacilantes em cima das 8 pernas, mas fora isso, estão equipadas com um corpo que funciona na perfeição. Centenas de pequenas crias encontraram a saída e, por fim, a mãe tem um momento de descanso. Todavia, uma elevada taxa de mortalidade significa que apenas uma em cada 10 destas pequenas aranhas irá sobreviver. Mas para onde ir a partir daqui? Instintivamente, os pequenos caminhantes seguem a seda colocada há pouco tempo até um local de descanso no viveiro. Quanto mais escuro for, mais seguro parece. Aqui irão estar todos juntos até que os corpos fiquem fortes o suficiente para enfrentar o mundo exterior. De volta à sua viagem de campo, o Dr. Raven preservou em álcool algumas das aranhas recolhidas. Agora tem de analisar com cuidado os corpos para decidir quais são as novas espécies. A tarântula da floresta úmida parece bastante distinta e, na maneira aracnídea típica, as pernas são o mais importante. As quartas pernas são muito mais finas. Com uma perna pode-se aprender tudo o que se quiser sobre muitas aranhas porque existe muita informação nas pernas. É diferente. Tem uma terceira garra. A garra adicional é notável. O que há entre as quelíceras?
Porém, as presas irão revelar algo ainda mais distinto. Algo que o Dr. Raven pouco viu em 20 anos de estudo de aranhas. Um pequeno aglomerado de espinhos pretos entre as presas. Isto é novo. Possui espinhas intercalícias. Sim, isto é novo. Muito bem, vamos passar à frente. Esta é de certeza uma nova espécie. É bastante emocionante porque possui características que fazem desaparecer os problemas da separação de dois géneros. Não é apenas uma outra espécie, é algo que pode comprometer dois géneros e as fronteiras que delineamos para estes pequenos grupos artificiais. Esta nova espécie de tarântula precisa de um nome e começa a verdadeira parte meticulosa da investigação do Dr. Raven. Todas as partes corporais críticas são separadas, limpas e preparadas para examinar ao microscópio de eletrões. Colocadas em encaixes, as partes do corpo são colocadas numa máquina de vácuo e cobertas com uma camada bastante fina de ouro. O scanner consegue aumentar os membros cobertos de ouro até 50.000 vezes, fazendo os pequenos pelos aparecer como troncos de árvore maciços. Quando colocamos o espécime no microscópio de scan por eletrões, o nosso conceito em relação ao animal altera-se de forma drástica. Encontramos-nos na subestrutura, num diferente mundo no seu todo. Podemos ver pelos dentro de pelos dentro de pelos. Em alguns casos até se pode ver bactérias na cutícula. A forma de um cabelo diz-nos muito sobre o seu papel, seja para filtrar a comida ou para medir a temperatura. Este tipo de observação permite que o Dr. Raven construa um dicionário de características e juntas determinam a árvore genealógica da aranha. Nestas espinhas na parte frontal das quelíceras, numa situação em que se usa o microscópio com uma luz normal, iríamos ver estas grandes coisas pretas e não podíamos ver mais nada. Nota-se que não é a mesma forma de esculpir, como os pelos adjacentes. São espinhas muito fortes e todas possuem uma pequena ponta em forma de gancho, o que é bastante invulgar. Cada pequeno detalhe é crucial. Para o Dr. Raven, prevê-se meses de trabalho de detetive a dividir o pelo. Outro membro da equipa das aranhas do museu é a bióloga Marta Yáñez. É especialista em tarântulas do seu país natal, o México. Todos os meses chega uma nova fornada de aranhas mortas à espera de um nome. Todavia, o principal trabalho de Marta é com animais vivos. Trouxe algumas centenas de aranhas com ela, vindas do México, tão estimadas que têm de viver num local secreto. Consigo imaginar-me a trabalhar com tarântulas por muitos anos. Ainda existem inúmeras perguntas por responder. Muitas das aranhas de Marta têm um passado problemático. Algumas foram confiscadas a traficantes de animais ilegais, tão longe como a Alemanha, e ainda estão em perigo. A localização é mantida em segredo porque toda a espécie Brachypelma é a única tarântula, a única aranha, na verdade, que é protegida. São uma coleção bastante valiosa porque temos aqui adultos e também jovens. Pode ser bastante tentador para as pessoas que as comercializam entrar aqui, levar as aranhas e vendê-las como animais de estimação. Na década de 1970, a beleza e temperamento fácil das aranhas Brachypelma iniciaram a paixão dos animais de estimação por todo o mundo. São um animal original e ficaram quase extintas. Hoje em dia são protegidas à escala global, mas a experiência mexicana deve servir de aviso. Na verdade, as populações estão a diminuir por causa da degradação do habitat e também devido ao tráfico ilegal. Esse é mesmo um dos maiores problemas por todo o mundo. O que fazer primeiro? Faz-se um estudo para saber se a espécie está em perigo? Ou primeiro protege-se as espécies de imediato e faz-se os estudos depois? Na minha opinião, é preciso proteger as espécies e depois fazer-se os estudos. Sem uma identidade, as aranhas não podem ser protegidas. Isso torna as presas fáceis para os traficantes de animais por todo o mundo, mesmo que a sua exportação seja ilegal, como na Austrália.
Existe um verdadeiro mercado negro, nós sabemos. Paga-se muito dinheiro pelas australianas porque é proibido. Devido a serem difíceis de arranjar, existe uma recompensa por elas e, bang, o preço sobe, tal como a procura. Até $1000 por uma rara aranha é demasiado para se conseguir resistir. Colorido ou não, quanto mais raro é o animal, maior é o preço. A grande questão é, quem deve ter medo de quem? A caça ilegal não é a única preocupação das aranhas. Em alguns países, as tarântulas são vistas como uma refeição saborosa. Aqui no Camboja, os habitantes locais preferem as tarântulas apanhadas há pouco tempo. Temperadas com uma pitada de sal e um pouco de alho, acabam como uma refeição depois de salteadas. Contudo, estes pedaços peludos não são apenas uma refeição para as famílias pobres. As tarântulas são um grande negócio. 4.000 acabaram de chegar à aldeia de Skuon. Desenterradas na floresta e com as presas tiradas uma a uma, as aranhas são vendidas como alimento vivo aos vendedores do mercado. Para muitas famílias, este carregamento provoca formigueiro, é a única fonte de rendimentos, por isso a competição é feroz. Vendidas em uma hora, depressa as aranhas são expostas no mercado. Conservadas em vinho de arroz, são vendidas como um remédio tradicional para dores nas costas e insónias. Mas a maioria acaba quente e estaladiça. Afetuosamente chamada Cidade Aranha, Skuon é conhecida pelos seus acipipes peludos. Ainda quentes, são oferecidas ao estilo takeaway, no movimentado cruzamento do mercado. As pessoas viajam de tão longe como a capital Phnom Penh, a 90 km de distância, para comprar o regalo estaladiço por cerca de 10 cêntimos a dose. Os verdadeiros gastrónomos pegam a comida com a mão. As pernas têm de estar estaladiças, os corpos ricos em proteína ainda úmidos. Para os forasteiros isto pode parecer cozinha radical. Para os habitantes locais, as aranhas são a acipip há centenas de anos. Qual o número total de dentadas peludas que podem ser dadas é uma pergunta assustadora. Dez dias depois de sair do saco dos ovos, os suaves corpos das crias começam a enrijecer. O rápido crescimento da ninhada rebenta literalmente o viveiro. Para a mãe, cada movimento é um ato de equilíbrio. Com cuidado para não pisar os bebés, move-se de forma delicada pelo viveiro. Até agora, as crias cresceram com base na energia acumulada da gema do ovo. Agora é a altura de comida a sério. Os pequenos insetos, como as térmitas, fazem uma refeição suculenta e os jovens esfomeados comem tudo o que seja mais pequeno do que eles. % das crias que alcançam maturidade têm uma longa vida à sua frente. Os machos vivem durante 4 ou 5 anos, mas as fêmeas podem sobreviver durante uns incríveis 30 anos. Apenas esta infância inicial é passada numa casa apinhada. Depressa se irão aventurar sozinhos. Quando a comida escasseia lá dentro, as crias começam a praticar o canibalismo entre elas, um sinal indubitável de que é a altura de sair e ficar sozinho. Quem és tu e de onde vieste? Vamos perceber isso tudo. Após meses de investigação, o Dr. Raven já confirmou que esta tarântula da floresta úmida é mesmo uma nova espécie. É a altura do nome oficial.
É muito importante dar um nome a uma espécie com base em vários pontos de vista e, por certo, de um ponto de vista de conservação. Se conseguirmos dar-lhe um nome, podemos fazer estudos sobre o veneno e publicar esses estudos. Também existe a questão de que estas aranhas são bastante procuradas como animais de estimação e temos de saber o que se passa aqui, quem é atingido, que espécie é determinada espécie. Quanto mais cedo conseguir os nomes delas, melhor. O grande momento chegou. A pequena aranha anónima recebe o seu nome. Temos uma nova espécie. É obrigatório ser Cormiocnemis, é o nome da espécie. Cormiocnemis tropics. Tropics vem do norte, dos trópicos. Eox é o pequeno desvio no fim. É tropics. Um pequeno desvio porque é uma espécie cruzada e vai fazer com que as pessoas que gostam de nomes precisos fiquem um pouco desviadas. Tropics assegurou o seu passaporte para o nosso mundo científico. Quer seja um bilhete para exploração ou proteção, apenas o tempo dirá. Todavia, aos olhos do Dr. Raven, não há dúvida acerca do que merecem, com o nome ou sem ele. Existe uma razão principal para que as tarântulas devam sobreviver. Têm todo o direito. São uma espécie tão válida como nós. Têm todo o direito de existir. Tudo o resto, além disso, é secundário. As tarântulas vagueiam pela Terra há mais de 300 milhões de anos. Sobreviveram à idade do gelo, chuvas de meteoritos, mitos e fobias. O fascínio do homem moderno não precisa de ser uma ameaça. Gostaria de ver os seres humanos envolvidos com estes animais a juntarem-se. Uma cooperação bastante boa entre os profissionais e os amadores. Para que tivéssemos um bom fluxo de informação e nos ajudássemos uns aos outros a ajudar as aranhas. Esse é o ponto crítico, que os humanos se juntem e ajudem os animais. Versão portuguesa, Pátio das Cantigas.